Olá, amigos. Boa noite. Que tenhamos paz e luz nesta noite, onde estamos aqui encerrando o nosso mês espírita em Taubaté. É importante lembrarmos isso porque há tantos anos ele se realiza e neste ano, nesta formatação. Então, queremos agradecer o convite, queremos agradecer a todos que nos prestigiaram durante esse mês inteiro e vamos com a nossa contribuição, que Deus permita que ela seja bem positiva para todos nós. O tema do nosso mês foi a família célula máter da sociedade. E este tema é uma expressão da própria Joana de Ângeles em suas obras. Interessante. Nós ouvimos Jesus narrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16, quando ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E aí, nós, claro, admitimos Jesus como nosso modelo e guia, e se é modelo é para ser copiado mesmo, a sua vida é para ser copiada, a sua maneira de viver, também como o guia que mostra o caminho, e ele diz: "Eu sou o próprio caminho." Tudo isso para nós é uma grande certeza. Porém, nós vemos uma palavrinha aí que diz assim: "Eu sou a verdade." E aí também nós concordamos também com isso. É claro, Jesus é a verdade que veio à Terra para iluminar as nossas consciências. No entanto, nós vemos uma outra fala dele num outro momento, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 46 a 50, quando ele se encontra pregando num espaço e as pessoas dizem: "Olha, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí chamando." E ele olha para aquela direção e olha para aquele povo, e olhando para aquela direção onde está sua mãe e seus irmãos, ele diz: "Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" Parece que Jesus está faltando com a verdade, porque afinal, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. A ideia de família sempre existiu, não só a ideia como a instituição, e ele era fiel a tudo isso, sendo o filho primogênito, responsável, então, pela própria mãe, pelos irmãos. Como ele diz: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" À primeira vista parece que algo não condiz com aquela afirmativa: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Parece que é um convite a negarmos os laços familiares. No entanto, analisando um pouquinho mais, ele diz assim: "Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Ele está estendendo o núcleo familiar, aquele núcleo biológico, para algo muito maior. Então, qual é a verdade que Jesus está trazendo? O veritas do latim, né, que veio até nós, e que significa a verdade como uma narrativa apenas de um fato observado exteriormente e é usado na justiça como um testemunho, ou aletheia, que é também a palavra que significa a verdade em grego, mas significa algo mais profundo, que é o desvelamento, a realidade, a compreensão. E isso vai além daquilo que os nossos olhos testemunham, mas implica na nossa consciência daquilo que estamos vendo. Ou é a verdade do judaísmo denominada emuná, que significa fidelidade, confiança e honestidade, estendendo ainda ou introjetando ainda mais o conceito de verdade em nós como uma vivência de fidelidade, sim, à família biológica, mas também à família universal que Jesus está pregando. Então percebam que ao longo do tempo e dos povos, esta condição de verdade ganhou uma dimensão cada vez maior e mais profunda. E, portanto, a verdade que Jesus está nos trazendo não é apenas da justiça humana, daquilo que nossos olhos veem, que nossas vidas compartilham, mas é também não é só o veritas, é o aletheia, quando nos chama ao desvelamento, ao cuidado, à compreensão dos fatos, e mais ainda ao emuná,
que nos chama à honestidade, à confiança e à fidelidade à lei de Deus. É isso que Jesus nos chama. E é por isso que ele estende o família, que naquele momento diz: os seus estão chamando, ele diz: mas todo que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É a família universal, que ela reúne todos os seres em um só grupo, que se inicia no clã doméstico. Nele se desenvolve a vida social, facultando então o crescimento intelectual, o crescimento moral, que leva à conquista da sabedoria. Essas são palavras da própria Joana de Ângeles na obra Desperte e Seja Feliz. A questão para nós é aquela: qual é a vontade do Pai? Porque todo que fizer a vontade do Pai estará num grau de igualdade com o Cristo, ele se coloca como irmão. Então, qual é a vontade do Pai? Da nossa vida, do nosso meio de comunicação, das expressões que nós estamos vivenciando na face da Terra. A família é a mais valiosa célula do organismo social, porque se começa no clã doméstico até atingir essa dimensão de família universal, ela mexe com toda a estrutura externa. Ela começa entre quatro paredes, mas ela se estende ao mundo inteiro, a todas as criaturas do planeta. Então ela é a mais valiosa célula do organismo social. Na família se encontram, porém, espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar, aquele primeiro clã, aquele primeiro núcleo, se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir outro rumo existencial do ser humano. Daí ela ser essa célula que vai interagir e vai interferir e vai dar como resultante uma sociedade diferente. É uma grande responsabilidade esse lar que recebe a todas as criaturas. Isso também está em Joana de Ângeles, no Despertar do Espírito, uma obra sua que reflete, e é nesse sentido de despertar o espírito para as responsabilidades do viver, do educar, do acolher. E se estamos num núcleo familiar como espíritos necessitados de entendimento, tem aqueles que ora vão nos entender e tem aqueles que ora nós precisamos entender. Haja um entendimento comum, haja um intercâmbio de sentimentos, onde esse conviver diariamente nos leva, no mínimo, a sentimentos de fraternidade de uns para com outros. Nós somos figuras interessantes, porque se alguém disser alguma coisa dos nossos, nós vamos voar em cima num desejo de tirar satisfação. E ainda dizemos: dos meus só eu posso falar. Quer dizer, defendemos da violência dos outros, da agressão dos outros, das más falas dos outros. Mas nós, entre nós mesmos, apontamos essas dificuldades. Então, estamos ali num exercício de um intercâmbio também de experiências, de comportamento, e tudo isso gera em nós uma carga de hábitos que vai interferir e que vai definir um outro rumo existencial para cada um dos componentes daquele núcleo familiar. Emmanuel faz uma análise na obra Família, da família do ponto de vista da reencarnação, ou mais propriamente da lei de causa e efeito. Porque não é por acaso que estamos juntos, não é por acaso que compomos este clã doméstico, que é a primeira célula, mas que vai interferir em todo o tecido celular da sociedade. Célula a célula, elas vão reagir entre si, formando um tecido, e que seja um tecido saudável, e que seja um tecido bom, para que a sociedade seja boa, seja saudável para todos. Nós vemos Emmanuel analisando o núcleo familiar, debaixo da lei de reencarnação, da questão da lei de causa e efeito, para entendermos quem são esses necessitados que vêm para uma experiência de troca de conhecimentos, sentimentos, experiências e compreensões, a fim de que consigamos verdadeiramente crescer um pouco mais.
A família consanguínea, diz ele, é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem da paciência, renúncia e boa vontade. É ali, é dentro daquelas quatro paredes, entre aqueles espíritos que ali se encontram, é que nós vamos testar sim a nossa paciência 24 horas por dia. A nossa renúncia, muitas vezes, diante daquilo que queremos ou que abrimos mão em função de algo maior, que entendemos ser algo maior, renunciamos até ao jeito de ser, a mudança, enfim, a tantas coisas, e a boa vontade para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja amizade entre aquelas almas que ali se encontram. Então, é uma lavoura de luz. Lavoura é uma expressão que nós conhecemos bem, porque é do plantio, do cuidado, da semeadura, do cuidado até a colheita. Essa é a lavoura, evitando ervas daninhas, regando quando necessário, possibilitando sombra ou sol, de acordo com a necessidade daquela plantinha que está ali germinando. E é uma lavoura de luz, porque a resultante será de espíritos mais iluminados. Esta a colocação de Emmanuel, mas vai cobrar paciência, renúncia, boa vontade de todos nós. É na veste física, diz ele, que tornamos ao adversário do passado, a afeição mal vivida e ao obstáculo que se faz resultado de nossa própria incúria. Então, na veste física, na reencarnação, no corpo que recebemos para viver nesse clã, nessa primeira célula que vai se refletir em toda a sociedade, é que nós vamos encontrar os adversários do passado. Daí tanta ponta de faca, tanto embate dentro do lar, opiniões mais acirradas, alguns daqueles que nós vemos que têm a crista em pé, que estão prontos para cobrar alguma coisa. É ali que nós estamos encontrando esses adversários do passado para aplicarmos aquilo que Jesus falou: ama o vosso inimigo. De outra forma, não amaríamos. Se não viesse como um ente querido, um componente do nosso núcleo familiar, com certeza não amaríamos o inimigo do passado. E a questão da não lembrança desse passado é a bênção de Deus para essa lavoura de luz. Porque assim acolhemos como o ser querido, desvinculado de qualquer ideia de um mal praticado por nós ou por eles, não importa por quem. Mas é nessa veste que vamos então também encontrar a afeição mal vivida e aí a cobrança de atenção, de amor, de dedicação, a cobrança da presença, porque já falhamos algumas vezes e agora estamos aí na cobrança direta debaixo do mesmo telhado. E também ao obstáculo que se fez resultado da nossa própria incúria. Nós, muitas vezes, colocamos obstáculos para a aproximação do outro, para a convivência com o outro. E agora vamos quebrando isso, porque está ali, diante dos nossos olhos, convivendo no mesmo ambiente. Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele vai falar da família consanguínea entre os homens. Uma análise onde ele diz que a família é o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Então, tivemos atitudes, tivemos reflexos de nossas ações, tivemos atitudes no passado agradáveis e atitudes desagradáveis. Hoje, dentro do lar, estão aqueles que sofreram essas nossas atitudes que trazem como reflexo essa vivência agradável ou desagradável e muitas vezes criando confusões dentro do lar, dificuldades de convivência. Nós estamos dentro dessa experiência para sanarmos tudo isso e sanearmos o terreno do amor que muitas vezes nós mesmos dificultamos ou aqueles que conosco estão também dificultaram. Joana, em O Despertar do Espírito, ela diz sobre esta família consanguínea, que era o clã de Jesus.
e que ele estendia a todos aqueles que seguissem as orientações e cumprissem a lei do amor que o Pai estabeleceu para todos nós. Então ela diz, laboratório de vivências, de que necessita o ser humano no seu processo de evolução, onde os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores que os tipificam. É aí dentro desse lar que nós não podemos manter as máscaras que usamos em sociedade. É aí que nós vamos derrubando uma a uma e aqueles que estão conosco vão conhecendo os nossos valores, aquilo que nos tipifica, nos dá um tipo de ser humano. É ali dentro do lar. Então, aquelas colocações de que muitas vezes fora do lar somos criaturas tão educadas, somos criaturas amenas, somos criaturas dispostas a uma vivência mais tranquila, e dentro do lar somos déspotas, somos autoritários, somos aqueles que matam os seus próprios irmãos, se não fisicamente, muitas vezes até fisicamente, mas se não fisicamente, mata os seus sonhos, seus desejos, suas esperanças, com comportamentos. Então, neste laboratório de vivências, e que todo ser humano precisa, porque se ele não precisasse de uma família, ele não chegaria através do ventre de uma mulher para viver, nem que seja só com ela ou com alguém que cuide dele num período de tempo, constituindo assim a sua família biológica. Não, nós cairíamos como pó das estrelas sobre a face da terra, talvez, ou numa geração espontânea brotariam seres humanos alienados à responsabilidade de uma vivência em conjunto, já prontos para viver. Mas não é assim. Chegamos pequeninos e precisamos daqueles que nos acolham para continuarmos a nossa experiência, a nossa evolução. Isso é tão verdadeiro que mesmo de retorno ao mundo espiritual, no caso de André Luiz, narrado na obra Nosso Lar, nós vamos ver que ele é acolhido por uma família. E Dona Laura, que é a mãe que responde pelo clã familiar no mundo espiritual, o recebe como um filho e diz a ele, você é um dos nossos, esta casa também lhe pertence. Ela o acolhe e se preocupa e orienta e o conduz para uma vida social no mundo espiritual produtiva e que faça parte da sua evolução de espírito. Assim, nós também temos que fazer aqui com aqueles nossos que nos chegam, que Deus está nos confiando. E é nesse núcleo, dentro desse processo de evolução, como diz Joana de Ângeles, onde os indivíduos são conhecidos, onde nos revelamos, não podendo disfarçar os valores que trazemos conosco. Eles vêm à tona, eles mostram direitinho quem somos, aí não podemos usar máscaras por muito tempo. Os espíritos antipáticos entre si, continua ela dizendo, quando se encontram na família, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos problemas vivenciados. Qual a razão da antipatia entre duas almas, entre dois espíritos? O que é que os fez em territórios antagônicos? Será só mesmo um ideal filosófico, religioso? Ou será que entre eles houve algo mais grave? Tudo isso é que vai pesar e na reencarnação dentro do lar nós teremos elementos antipáticos entre si e agressivos muitas vezes entre si, com palavras ou com gestos, porque a gravidade desse transtorno todo está na dimensão daquilo que foi causa dos problemas vivenciados no passado. Ali está a dimensão disso. E aí nós começamos a perceber a causa desses desentendimentos em família, mas que precisamos superar, porque essa é a razão de estarmos juntos. Então volta Emmanuel a nos explicar na obra Vida e Sexo sobre o grupo familiar, dizendo que no grupo familiar
temos o Instituto Doméstico, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao próprio aprimoramento para a identificação do mundo melhor. Que coisa fantástica! Porque Deus organiza pelas suas leis, leis de afinidade, leis de reconstrução, pelas leis, lei de amor, de caridade, por essas leis de justiça, de harmonia, é que ele junta aquele núcleo familiar, é que são atraídos para o mesmo ponto aquelas almas comprometidas entre si. Então ele tem uma origem divina. Não há um lar na face da terra que não tenha sido organizado, pensado, estruturado pelo mundo espiritual a benefício dos seus habitantes, em cujo seio, dentro desse lar, encontramos instrumentos necessários ao próprio aprimoramento. Quem são esses instrumentos? Ou quais são esses instrumentos? Temos instrumentos da posição social do núcleo, do país, do mundo, da raça, da língua, que servem para o nosso aprimoramento. Dificuldades materiais ou facilidades materiais servem para o nosso aprimoramento. Mas os grandes instrumentos que aí estão e que vão nos obrigar a mudanças muito sérias e rápidas até, são os elementos humanos que estão conosco, para que possamos aprimorar o que? As nossas virtudes. Não se falou em paciência, em tolerância, em renúncia, em caridade? São virtudes. E essas virtudes nós só vamos poder começar a exercitar ali, dentro daquele ambiente. Porque quem não consegue dar conta de 4, 5, como é que pretende sair pelo mundo como um missionário, dando conta de todas as criaturas? Jesus tinha dado conta dos seus e deu até o fim, tanto que se ocupou de sua mãe para que não ficasse sozinha, entregou a João. Ele deu conta dos seus, mas ele deu conta de todos os outros também, para a melhoria de todas as criaturas. E isso, esse aprimoramento que vamos começando dentro do lar, é que vai fazendo identificação do mundo melhor. Nós queremos um mundo melhor para todos, mas o mundo melhor começa na nossa luta dentro do nosso núcleo familiar, da nossa célula primeira, que resultará em cidadãos que vão viver na sociedade fora das nossas 4 paredes. Ele tem que ser trabalhado ali para termos um resultado mais adiante. Diz ainda em Pensamento e Vida, Emmanuel, que laços de elevação e alegria se formam dentro do lar e são tecidos pelo amor louvavelmente vivido. Este amor dedicação, este amor cuidado, este amor zelo, que é cobrado de todos nós, olhar em direção do outro. Mas também algemas de constrangimento e aversão surgem dentro dos lares, nas quais recolhemos os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer. Já fizemos tanta coisa nesse passado do qual nem nos lembramos e nem é bom lembrar. Mas estamos ali com a oportunidade de refazer laços, de mudar essas lembranças em construções melhores. Necessitamos desfazer esses clichês pesados que arrastamos à custa do trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos novas produções de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Hoje é o dia de começar. Por isso que aquela frase atribuída a Chico, que a gente não tem bem certeza se é ou não é, mas é uma frase verdadeira, onde se diz, né, se eu não posso voltar ao passado para começar outra vez, eu posso começar agora a preparar o meu futuro. É isto, a proposta de estarmos num lar é essa,
Não podemos voltar ao passado para desfazer o que foi feito e que trouxe esses clichês dolorosos para nossas experiências. Mas nós podemos fazer diferente agora, para termos um futuro melhor, anulando aqueles efeitos da conduta anterior que foi conturbada e infeliz, com atitudes melhoradas. Isso é a oportunidade reencarnatória que está nos trazendo. A família é o grupo social, diz Joana de Ângeles na obra Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda. A família é o grupo social, onde o espírito aprimora, aprofundando a sensibilidade do amor. O amor está em nós, porque nós temos o DNA divino e Deus é amor, somos amor. Não sabemos ainda exteriorizar, não sabemos ainda apresentá-lo na nossa vivência diária, mas na família nós podemos aprimorar aprofundando essa sensibilidade, desenvolvendo essa sensibilidade. Nós podemos, lapidando as arestas das imperfeições, é assim que vamos fazer. Lapidando as arestas das nossas próprias imperfeições, porque as trazemos com certeza. E ali vamos, dia a dia, limando, lixando no atrito saudável, que vai poder eliminar essas imperfeições, depurando-se das sujidades morais. Trazemos costumes não saudáveis, as sujidades que acumulamos ao longo do tempo. E ali, num amor diferente, numa atitude diferente, que é aquela que a reencarnação propõe, embora saibamos que muitas vezes não se cumprem, mas que está na razão da força de vontade de cada um, é ali que nós vamos peneirando essas sujidades, nos livrando delas, depurando as sujidades morais. Vamos limando as anfractuosidades, os fractais que vamos criando, nós vamos limando, vai acertando tudo dos sentimentos e das condutas. Sentimentos complicados, condutas também nem sempre de acordo com a lei de Deus, mas nós vamos encaixando. Que merece o quê? Carinho, atenção, mas constitui o campo de desenvolvimento e de conquistas. Nunca prisão ou fronteira delimitadora, impeditiva dos grandes saltos na direção do si mesmo. Então, na família, nós precisamos trabalhar esse si mesmo, o self, o meu eu profundo. A mudança se processa dentro desse ninho, por isso que ela pode ser um cadinho de dores ou um ninho de amores. Nós temos que transformar esse cadinho de atrito em ninho de amor, ninho de atenção, ninho de cuidado e de melhoramento de cada criatura. Assim, nós percebemos que família não é simplesmente gerar ou trazer para dentro do lar criaturas que convivam conosco com essa qualidade de família, mas implica muito mais em dedicação, em cuidado, em atenção, em modificação, em ceder muitas vezes para ganhar terreno mais à frente, em saber a hora de falar e a hora de calar, em saber usar a água da paz no momento da aflição, para só depois podermos voltar àquela condição que foi nos outorgada por Deus como participantes desta família biológica que vai se refletir na família social, na família universal. É a estrutura básica e, portanto, é nela talvez que nós vamos exercitar com mais intensidade a lei de cooperação. Essa lei de cooperação que diz que a família é o espaço privilegiado da lei de cooperação, para que o ser se constitua biologicamente, sociologicamente, psicologicamente, cognitivamente, espiritualmente. É dentro da cooperação de uns para com os outros que nós vamos podendo melhorar todas as nossas estruturas, desde a biológica até a espiritual, transformando o elemento primeiro que chegou em algo melhor ao sair, que ele possa, ao desencarnar,
ter aproveitado a condição que lhe foi oferecida naquele núcleo familiar, naquele clã biológico, naquele povo, naquela raça, enfim, naquela sociedade onde ele está convivendo, mas que teve como base a família, que o colocou em condição de conviver com todas as diferenças externas e contribuir com o meio externo para que ele se torne melhor. O mundo melhor que ansiamos vai depender de nós, mas nós precisamos também entender que essa lei de cooperação não se limita apenas à família. O que se aplica a ela se aplica à sociedade. Então, nós temos que entender, eu dependo de quem veio antes de mim. Porque muitas vezes há filhos que dizem assim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso do meu pai, eu não preciso da família, eu não preciso da minha mãe. Ele pode até não precisar agora. Agora. Mas quem trocou as fraldas? Quem amamentou? Quem carregou no colo quando não podia andar? Quem o conduziu pelas mãos? Quem o colocou de pé nos primeiros passos? E quem o sustentou ao longo da vida para que ele pudesse se gerenciar a si mesmo na possibilidade do viver? Nós dependemos de quem veio antes, na família e na sociedade. A nossa sociedade de hoje é resultante de todos aqueles que nos antecederam, que deixaram o seu contributo, bom ou mal, certo ou errado, mas deixaram e as consequências vivemos hoje. Então, o que passamos hoje é consequência de quem veio antes. E nós podemos alterar isso para quem virá amanhã. É nossa obrigação. Porque ora nós estamos recebendo e ora nós estamos doando. Há uma interação constante em todo o tempo possível. A vida puramente individual e material é egoísta e até impossível. Por mais que a pessoa diz, eu não preciso de ninguém, ela precisa. Ela precisa daquele que faz o pão, que ela nem conhece. Ela precisa de um motorista que conduz o ônibus onde ela está trafegando, ainda que solitária. Ela precisa de um frentista ou de um caminhoneiro que possa trazer o combustível para o seu veículo, já que ela não quer andar num coletivo, ela é individualista. Mas ela precisa do combustível para o seu veículo. Ela precisa de um mecânico que conserte o seu veículo. Ela precisa de um médico na hora em que ela adoece. Ela precisa de uma família na hora em que ela está só. Então nós estamos errados em pensar que podemos viver num mundo puramente individual e material. Isso é o egoísmo exacerbado da criatura. E nós estamos aqui para aprender com Jesus a nos deslocarmos do egoísmo excessivo para o altruísmo, que é o olhar em direção aos outros. Deixarmos de olhar somente a nós mesmos para estendermos esse olhar aos outros. E isso começa no núcleo familiar, quando temos que olhar aos outros que estão conosco e olhar pelos outros para que a vida lhe corra bem. Dessa forma, meus amigos, é que nós temos que observar a família como a possibilidade ou ver na família o processo de transformação de uma sociedade inteira. Não é apenas viver em família, não é apenas um ato de reprodução, mas é para nos ocuparmos de que outras coisas mais importantes existem dentro da família que vão se refletir mais adiante. Chico, em uma entrevista à IDE, no ano de 2005, ele diz, precisamos agora, seja na família ou na sociedade, da prática de um amor sem limites, de uma tolerância imensa, para que atinjamos um acordo geral de reharmonização e então iniciar uma nova era. Nós falamos e desejamos a nova era,
Falamos o tempo todo que estamos em transição para essa nova era, mas qual está sendo a nossa contribuição? E a contribuição tem que ser a partir do lar. Lá no Centro Espírita é fácil. Talvez na sociedade, vestindo nossas máscaras, seja fácil. Lá onde estamos despidos da máscara, despidos somente dos iguais, dos simpatizantes, que é o nosso núcleo familiar, como estamos fazendo? Precisamos agora da prática de um amor sem limites, de uma tolerância imensa, para que atinjamos um acordo geral de reharmonização, porque Deus fez perfeito, a harmonização sempre existiu, a sua lei é de harmonização, nós saímos dessa lei e precisamos voltar a ela, precisamos nos reharmonizar com esta lei maior, que é uma lei de amor que envolve a todas as criaturas, a todos os seres da criação. Então, voltar a essa reharmonização é o ponto máximo que pretendemos para termos uma sociedade reharmonizada, reequilibrada, desejosa de uma vida melhor para todos. E então, assim, estaremos colaborando para iniciar a nova era que tanto desejamos. Lar evangelizado, a prática da verdade do Cristo, não simplesmente do Veritas, nem do Aletheia, não simplesmente do Emuná, mas que possamos juntar essas três facetas, formas de ver a verdade para trazer Jesus na prática dentro do nosso lar. E aí nós teremos um lar evangelizado. E o lar evangelizado é a célula máter de uma sociedade mais humana. É tudo isso que desejamos. Precisamos trabalhar pelo bem, para nós e para todos aqueles que caminham conosco na face desse planeta. Que Deus nos abençoe, que este mês de reflexões tenha sido bastante produtivo para todos nós, que as palavras estejam em nossas consciências para que possamos aplicá-las no dia a dia do nosso existir. Muita paz, muita alegria, muita luz. Que Deus abençoe todas as famílias que conosco partilham da caminhada.